Edmundo, no meio de semana tivemos Copa do Brasil, né? 2 jogos importantíssimos, né? Não imaginava, eu errei os 2 placares, na verdade, assim, né? Eu achava que ia ser um pouco mais difícil para o Corinthians e que o São Paulo ia conseguir fazer frente, até conseguiu, né? Mas vamos começar, inclusive, com esse jogo, que para mim tá definido, cara. Pode a torcida do São Paulo ficar brava comigo aí nas lives que eu faço no Cancelados, porque é impressionante como, na minha opinião, tem alguns jogadores que não tem mais condição de jogar no São Paulo. São jogadores bons, mas não tem o nível, tipo, para continuar no São Paulo, né? E, cara, perdeu de 3-1 do Flamengo, São Paulo. Para mim, jogando no limite, bem e até um pouco melhor que o Flamengo. Não sei se chegou a acompanhar a partida toda, Edmundo. O que você achou Gui, desse jogo e o que você pode falar sobre ele, cara? Gui, a televisão nos permitiu assistir os 2 jogos. A gente acabou a nossa live aqui Ah, é? às 19h05, eu já pus no Horário pré-jogo e top, né? engatei um jogo no outro. O Eu jogo do também. Fluminense teve um acréscimo maior, então já acabou o jogo do Fluminense e Direto, né? começou o do Flamengo. Gui, 2 coisas importantes que eu observei. 2 coisas importantes que eu observei. Os 2 times que jogaram melhor não ganharam. Né? O São Paulo jogou melhor Verdade. e não ganhou. E aí, acho que o amigo que está acompanhando a nossa live aqui vai fazer essa pergunta. Mas por quê? Na minha opinião, 2 coisas específicas. 2 coisas específicas. Jogador que faz gol, artilheiro. O Flamengo tem e o São Paulo parece ter. Por que parece ter? Porque o Caleri, ele faz gol, mas a bola chega muito pouco para ele. Né? Você vê que quem perdeu, quem desperdiçou as oportunidades foi. Como é que é o nome dele, cara? O camisa 88 lá, Do São Paulo? do São Paulo, O cara estava aqui 88? para falar, eu tô. O que era do Inter, cara, que perdeu 2 gols. O Patrick, pô. Patrick. O Patrick perdeu, desperdiçou as melhores oportunidades. Quase não, a bola não chegou o Caleri. Ou a defesa do Flamengo marcou bem. Então, assim, eu acho que valeu pela entrega, pela atmosfera que os torcedores do São Paulo colocaram lá obrigado. Colocaram no Morumbi. Eu acho que o São Paulo caiu de pé, porque fez um jogo grande contra a equipe do Flamengo, só que faltou o artilheiro, faltou o cara que põe a bola para dentro. Foram mais de 26 finalizações da equipe do São Paulo, contra acho que 6 ou 8, 10 do Flamengo. Foi mais que o dobro, né? Mas a eficiência do Flamengo muito grande. Por quê? Porque você tem que marcar os artilheiros, tem que marcar o Pedro, tem que marcar o Gabigol, e aí vai sobrando espaço para o João E é muita Gomes. eficiência, né, Edmundo? Oi? É muita eficiência. A Larissa até fala aqui, ó, até dó do Caleri, parece que tá jogando em campo diferente. Ele tava lá na raça, mas não sobrava a bola para ele, né, cara? A bola chega pouco para ele, mas acho que o Rogério Ceni tem mérito. Quando ele escala o Rafinha de terceiro zagueiro para dar uma liberdade maior por Igor Vinícius, por Igor Gomes, e aí quando o São Paulo tem a bola, tem 2 alas abertos, tanto que o Reinaldo foi muito bem enquanto estava em campo, depois o Wellington também foi muito bem quando entrou. São Paulo num todo, cara, eu gostei. Com exceção de um ou outro jogador que deixou a desejar e por isso foi substituído, o São Paulo fez um jogo digno e não merecia o placar que, na minha opinião, também decretou o Flamengo na final, porque dificilmente o São Paulo vai conseguir reverter. Se não teve força em casa, é mais difícil ainda no Maracanã. Acho que vai ser bem complicado. Tinha que ter ganhado para ter uma chance lá, na verdade, né? Tinha que E o ser Anderson, 3-1. Tinha que ser 3-1 ao contrário, pro São Paulo, né? O Anderson manda um negócio que eu queria até te perguntar. O Luciano começou na reserva, cara. Isso também me incomodou um pouco, mas ao mesmo tempo,
Eu acho que o Rogério sabe de como é a equipe do Flamengo. O Flamengo teve pouco espaço, cara. O espaço que teve fez os 3 gols, né? Eu Mas, acho ô que o Gui, Rogério pensou nisso, né? acho que eu gostaria de responder o Anderson, porque depois Não, por favor. acompanhei o pós-jogo também, jogo também, e a dúvida do Rogério Ceni era entre Luciano ou Patrick. O Luciano não vai poder jogar os 90 minutos, enfim. Só que olhando o jogo, os 90 minutos, por que não o Luciano no lugar do Igor Gomes? O Igor Gomes jogou numa espécie de meia de ligação. Era só, na minha modesta opinião, era só quando o São Paulo perdesse a bola, o Luciano voltar um pouquinho e pegar um dos volantes, o Thiago Maia ou o João Gomes. Você vê, no primeiro gol, é muito nítido que o Patrick larga. Ele vem Erro dele, né? acompanhando, é um pique de mais de 100 metros, né? Não sei quantos metros hoje tem o Morumbi, na minha época tinha 110. Mas o João Gomes, ele dá um pique da área dele, né? Quando a bola está nas mãos do Santos, e ele sai jogando ali com o Felipe Luiz, e o Patrick acompanha. Quando dá perto da entrada da área, ele larga. E é nesse exato momento que o Everton Ribeiro enxerga a penetração do João Gomes, ele cruza, o João Gomes faz o gol. Eu só estou fazendo aqui uma provocação, porque acho que quem está no dia a dia sempre tem razão, sabe? Sempre tem razão. Mas olhando o jogo a grosso modo, como você tinha marcação forte no meio-campo, tinha marcação individual nos dois melhores jogadores do Flamengo, como a gente comentou na quarta-feira. O que faltou foi dinâmica de ir e vir. E o Igor Gomes não fez, tanto que foi substituído no intervalo. E aí entrou o Pacalolo lá, Cabelo, como é que é o nome lá do São argentino que Paulo? acabou de chegar? Puta, esqueci o nome dele, cara. É isso aí mesmo. Esse Marca de cara é camisa. nome diferente lá. Que deu a polêmica, que o São Paulo comprou por 16 milhões. Sabe aquela indústria de comprar e vender? Comprou por 16 milhões, Sim. enganou o grupo que não tinha dinheiro, enfim, A Galopo. galopo. Pacalolo, é O, brincadeira, era uma o loja de Anderson mandou aqui. Galope. Galopa, é. galopo. Mas engraçado, aí ele botou esse argentino que pouco foi criativo, talvez pudesse ter colocado o Luciano, porque naquela ocasião o São Paulo já perdia. Mas, cara, assim, sem crítica nenhuma, isso tudo que eu estou falando é sem crítica ao trabalho do Rogério Ceni. Apenas é dizer que tinha alternativa e por isso eu respeito quem reclama da demora até, diria, demora do Luciano ter entrado em campo. Mas é inevitável também falar do time do Flamengo. É impressionante, cara. Os caras trocam, aí entra, putz, o Everton Cebolinha arrebenta. Aquele João Gomes, o que tá jogando de bola também. Falaram que o Real Madrid tá de olho nele também. Então é uma equipe muito forte. Hoje, na Copa do Brasil, não tem como não colocar o Flamengo como favoritaço, né? É muito difícil. O time que passar aí. Eu acho que tem esse jogo de volta, mas, cara, São Paulo com essa limitação técnica que tem para passar do Flamengo no Maracanã, bem complicado, viu? Vamos mandar mais uns abraços aí. A gente já fala do jogo do Fluminense e do Corinthians, tá, gente? Olha lá, o Andrew Matheus tá falando aqui. Andrew Matheus, vou falar assim, tá? Porque como tá Andrews. Se o Luciano tivesse em campo, o São Paulo tomava 5 na cabeça. Então, isso que eu tava falando aqui, viu, Andrews, ou Matheus? Eu acho que o Rogério pensou em segurar a equipe do Flamengo ali no meio de campo. O Patrick ajudava um pouco na marcação também. Não fez o mau jogo, apesar desse erro, né? Só que, cara, deu uma chance, é igual o Corinthians contra o Flamengo na Libertadores. Na Arena do Corinthians, no primeiro tempo, tava pau a pau até o gol do Flamengo. Foi só um lance, o Arrascaeta pegou, fez o gol, acabou com o time do Corinthians, porque aí o time todo ficou confuso, o Michael se machucou. Então a mesma coisa, cara. Deu espaço, os caras fazem gol, a qualidade é muito grande. Bom, por outro lado, a outra partida tá em aberto, né, Edmundo? Fluminense e Corinthians fizeram um jogaço, adorei assistir o jogo. Primeiro tempo,
Fluminense indo para cima, depois o Corinthians tentando atacar também, 1-0, 1-1, o Corinthians perdeu uma chance clara no final, jogaço. Beleza, aí no segundo tempo o Fluminense foi muito superior, inclusive apesar do empate em 2-2, para mim esse jogo era para ter sido 3-1 para o Fluminense, cara. O que você achou desse jogo, Edmundo? Então, de novo, né? Vou repetir: o time que jogou melhor não ganhou. Mas o Corinthians tem alguns jogadores diferenciados, né? O Roger Guedes fez uma ótima partida, não só pelo gol. O Renato Augusto, espetacular, também não só pelo gol. Então, vem muito de encontro o que a gente falou na quarta-feira. O Fluminense é melhor coletivamente e o Corinthians melhor individualmente. E foi isso que apareceu. Só que quando parecia o jogo resolvido e o Diniz quis poupar os seus principais jogadores, porque amanhã à noite ele encara o Palmeiras e ele é vice-líder do Campeonato Brasileiro, parecia que os dois técnicos, que o Vitor Pereira estava satisfeito com o 2-1, parecia que o Diniz estava satisfeito com o 2-1, e as mudanças do Corinthians surtiram um efeito melhor, porque o Roger Guedes foi para centroavante e recebeu um belo passe do Fagner e empatou o jogo. Hoje, conversando com um tricolor doente amigo meu, ele estava me dizendo que o clima no Maracanã era de velório para a torcida do Fluminense e de euforia pura para a torcida do Corinthians, que não parava de gritar após o gol de empate do Roger Guedes. Acho que o Fábio podia estar melhor posicionado, o Nino podia ter não deixado o Roger Guedes virar com tanta facilidade. Enfim, tem uma série de erros, mas, para mim, quem errou mais foi o Diniz, porque ele tira os jogadores de melhor técnica, acho que o principal deles foi o Ganso, e o jogador que entrou no lugar deles, o Araújo, ele é quem erra. Ele faz uma coisa que o Diniz não gosta, que é dar o chutão. Ele deu o chutão. Dava para sair jogando ali, né, cara? Tinha espaço até. Tinha espaço. Aí ele dá o chutão, o jogador do Corinthians pega, passa para o Fagner dá um belo passe para o Roger Guedes e o Corinthians empata. Se eu tivesse que apostar, e aí sem clubismo, eu ainda apostaria que o Fluminense é favorito, pelo que os dois times demonstraram. Fora, né? Mas tem o fator casa, né? Tem o fator arena, que nessa Copa do Brasil, o Corinthians ganhou todos os jogos que jogou diante do seu torcedor. Então vamos ver o que vai acontecer. Faltam aí umas 3 semanas ainda, só no dia 15 de setembro que esse jogo será efetuado. Muita coisa tem para acontecer. O Corinthians tem tempo aí de recuperar os seus principais jogadores, de treinar o time, já que está fora da disputa do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Está fora da disputa da Libertadores, né, porque foi eliminado pelo Flamengo. E agora tem que apostar tudo nesse jogo, né, que é um jogo apenas para passar a grande final da Copa do Brasil. Mas, cara, com certeza o Fluminense jogou melhor.